Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje para o encontro num dia em que a sociedade brasileira já começa a enxergar aquela visão sempre metafórica que eu apresentei aqui para vocês, de que estavam sendo formadas aqui no nosso país algumas filas. Filas para conduzir uma série de criminosos em direção a Papuda, Colmeia ou Bangu 8. Isso hoje ficou muito claro, porque eu vou mostrar aqui para vocês qual é a repercussão na imprensa escrita. Isso nos dá conta de como esses veículos de comunicação, eles captam uma percepção do interesse da sociedade em determinados assuntos. E o assunto principal em todos eles, todos os colunistas, está sendo a conclusão do inquérito da Polícia Federal, que indiciou 37 criminosos, que para nós que estamos acompanhando já há algum tempo tudo que acontece no Brasil não foi surpresa. E tem mais gente, porque esse é apenas o núcleo de uma ORCRIM. Alguns criminosos que estão nesse inquérito estarão também em outros inquéritos, sem falar em tudo aquilo que aconteceu no nosso país durante o período da pandemia, porque são crimes que não foram responsabilizados aqui no nosso país. Há uma série de dúvidas em relação de quais os comportamentos que o senhor Paulo Gonet, a Procuradoria-Geral da República, tomará, mas também está sendo unânime que o conjunto de provas são tão grandes que o senhor Paulo Gonet não tem como dourar essa pílula, não. Agora, enquanto nós todos estamos vendo essas filas serem formadas e a gente com muita esperança de que esses criminosos sejam responsabilizados, existe ainda no universo paralelo, nas redes sociais, em alguns setores que se proclamam como jornalísticos, a visão de que tudo não passou de uma perseguição. São os famosos terraplanistas políticos e jornalísticos. Eles não querem acreditar que a Terra é redonda. Ou mais, alguns que sabem que a Terra é redonda continuam a dizer que a Terra é plana, isso tudo do ponto de vista criminal, do ponto de vista político, para conseguirem manter uma audiência justamente em relação a essa parcela que foi envenenada e foi contaminada durante tanto tempo e que agora não consegue mais se purificar, não consegue mais se curar. Vai ser um longo trabalho para que nós tenhamos no nosso país a nossa racionalidade mínima recobrada. Vou conversar com vocês sobre os desdobramentos, os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui das nossas atividades. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se puder, venha também para o nosso clube de membros e nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário e sempre que possível compartilhar os nossos vídeos, tá legal? Então, vamos seguir aqui em frente. Começando aqui com as capas dos principais jornais no Brasil. Gente, esse acontecimento, desde ontem, ele está sendo o acontecimento principal tratado por todos os jornais aqui no nosso país, exceto aqueles que estão no outro campo, o campo meramente esportivo, se a gente puder usar a expressão meramente. Mas se a gente pegar aqui os jornais principais, Folha de São Paulo, Polícia Federal indicia Bolsonaro, Braga Neto e 35 inquérito de trama golpista. Estado de São Paulo, Polícia Federal indicia Bolsonaro, Braga Neto, Helene mais 34 por tramar golpe. Globo, Polícia Federal indicia Bolsonaro e mais 36 por tentar dar golpe de Estado. E aí a gente vai vendo outros veículos aqui. Estado de Minas, Polícia Federal indicia Bolsonaro e mais 36 por tentativa de golpe. O Tempo, lá de Minas Gerais também, Polícia Federal indicia Bolsonaro e mais 36 por suposta tentativa de golpe. Polícia Federal indicia Bolsonaro e mais 36 inquéritos sobre tentativa de golpe. 0 Hora, do Rio Grande do Sul. Extra colocou em destaque a expressão organização criminosa, ORCRIM, jornal popular aqui no Rio, muita circulação. E aí vem mais, Correio do Povo, indiciados, a hora, é hora de Jair indiciando Bolsonaro, é hora de Jair indiciando Bolsonaro. O Valor, Polícia Federal indicia Jair Bolsonaro, Braga Neto, Helene mais 34 por tentativa de golpe, o Correio, Bolsonaro, enfim, todos os jornais, Jornal Popular aqui do Rio de Janeiro, o Dia, Polícia Federal indicia Bolsonaro por tentativa de golpe, a Tribuna e todos os jornais, gente. Então, virou um assunto nacional e, evidentemente, os criminosos ficam tentando algum tipo de justificativa.
Nós nunca tivemos na história do nosso país criminosos tendo tanto espaço para dizer que não cometeram crime, que isso é fruto da imaginação, enfim. Militar pediu reunião de Bolsonaro só com a rataria para propor tese de fraude na urna. Veja falas. E aí a gente vai vendo os veículos de comunicação todos que estão tratando desse assunto, e a defesa de Bolsonaro é questionar a investigação contra ele. Vai dizer o quê? Aí ele publicou: o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz ali. O Bolsonaro só não responde objetivamente cada uma das acusações que são jogadas contra ele. Agora, o que é mais chocante também é ver alguns veículos de comunicação, como esse pessoal aqui da Oeste Sem Filtro. Eu acho que esse pessoal, eles sofrem de coprofagia. Coprofagia é o tipo de enfermidade, o tipo de comportamento de criaturas que se alimentam de excrementos. E essa gente fica se retroalimentando de excrementos. Eles fazem mais excrementos, vão espalhando. Estou dizendo aqui uma linguagem menos chocante, mas é isso. Eles são comedores desse troço mesmo que você está imaginando. Porque não tem como dizer de outra forma. Eles dizem o seguinte: mas não teve golpe, foram meras conjecturas. Aparentemente, não temos notícia. Aí vai falando, onde não teve golpe, não teve tanque, não teve nada. O Malafaia é a mesma coisa, né? Alguém que se apresenta como religioso, ser quanto mais mentiroso, falseador dos fatos, um intérprete distorcido da realidade jurídica. É outra pessoa que contamina a sociedade com mentiras. Gente, é um negócio impressionante o que essa criatura, o que essa gente faz de mal ao povo brasileiro. Alguns canais ainda de manhã cedo continuam a dizer: não foi golpe, não teve tentativa de golpe. Gente, o que acontece? Essas criaturas ignoram um fato que é do mais elucidativo, o mais confirmador de como essa criatura, esse inútil que governou o nosso país, esteve à frente do nosso país, ele foi útil para o poder econômico, mas foi um inútil para o nosso país, para a nossa história. Esse imprestável, esse ser nocivo, ele, depois das eleições, em que momento que ele reconheceu a democracia, em que momento que ele disse: olha, perdi, ele ficou gestando ou estimulando aqueles acampamentos golpistas, ficou deixando em suspense uma série de situações que estavam acontecendo aqui no Brasil, enquanto nós ficamos sabendo que ele estava conspirando junto com outros tantos criminosos. Essa gente da coprofagia, eles ficam ignorando isso aqui, ó. O Bolsonaro falando. Pela nossa liberdade. Esse discurso patife, ó. Ao longo desses 4 anos, temos algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. As decisões, quando são exclusivamente nossas, são... Gente, o que significava isso aqui? Esse inútil, esse imprestável, esse criminoso está falando para Patulé, que estava ali na frente dos quartéis, com mensagens cifradas. Em nenhum momento ele diz: olha, vamos reconhecer o resultado da democracia, faz parte, perdemos, na próxima a gente volta, voltem para suas casas, olha, o resultado é esse das eleições, vamos seguir em frente, a democracia tem dessas coisas. Em que momento que ele falou isso? Então, esses criminosos que estão nas redes sociais, essa gente aí do Oeste Sem Filtro, esses remanescentes da Jovem Pan, eles simplesmente tentam perverter essa realidade. Eles tentam negar aquilo que nós todos vimos, que existiu durante o período eleitoral e pós-eleitoral até o 8 de janeiro, o presidente golpista, um bandido, um salafrário, que se escondeu quando ele percebeu que teve alguns movimentos mais contundentes nos últimos meses, tentou se esconder lá na Embaixada da Hungria, como um alerta para as autoridades que ele é um homem que vai fugir se ele tiver oportunidade, ele é um covarde. Então, fica esse contraste. Agora, tudo isso está acontecendo no Brasil também, e ainda não houve essa destruição total da imagem, da figura do inelegível para o séquito que o segue, porque os grandes veículos de comunicação que o nosso país não fizeram o papel
de informar a sociedade, de colocar em perspectiva crítica o que estava acontecendo, de educar juridicamente, constitucionalmente a sociedade, para que todos percebessem que aquilo que estava acontecendo no nosso país já era uma coisa absolutamente incorreta. Aquilo tinha que ser criminalizado, aquilo tinha que ser denunciado, aquilo tinha que ser exposto, debatido pelos grandes veículos de comunicação desde o começo. Mas eles fizeram questão de manter e ainda estão mantendo, porque a cobertura que era para ser feita hoje era uma cobertura para contextualizar esse tipo de situação que eu acabei de mostrar com vocês, com as informações que a Polícia Federal coletou, que houve de fato uma orquestração que estava em movimento para impedir a posse do presidente eleito, presidente Lula, Geraldo Alckmin, e junto dessa história, um braço armado que queria matar o presidente da República, Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes. Então, a omissão das informações, a omissão consciente dos grandes veículos de comunicação propiciaram que a fermentação dessa insanidade, desses terraplanistas no mundo do jornalismo, do suposto jornalismo, aqui nas redes sociais e em outros cantos, prosperasse. Mas nada como agora os inquéritos, os debates serem apresentados durante a acusação, que certamente o senhor Paulo Gonet vai ter que fazer, para a sociedade lentamente percebendo o que aconteceu e nas mãos de quem que nós estivemos. Uma seita, como eu disse para vocês, aceita tudo. Então eles vão continuar a negar qualquer tipo de evidência. Mas no final da história, gente, agora a gente ajudar essa fila que nós já enxergamos a andar mais rapidamente, tocada ali pelo senhor Paulo Gonet, para que o processo aconteça nessa última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, para finalmente, com sentenças, essa gente toda amargar um bom tempo na cadeia. É por isso que eu estou aqui, eu fico nesse instante agora com vocês, e mais tarde eu volto aqui para a gente abordar mais alguns pontos que estão fervilhando nesse final de semana, nessa sexta-feira, já começo de final de semana, tá bom? Um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau!